Então, só para constar, a aula número 6 vai ser sobre cortes, dia 26/10. Aí vai ficar gravado aqui, tá, Jaqueline? Caso precise. Vou voltar aqui no Meet. Compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Mentoria. Olha, tela inteira, compartilhar. Vou ocultar. A internet aqui também tá roça. Tá meio complicada? Beleza. Você tá vendo Você tá vendo o desenho aí que você fez, né? Agora você tá vendo meu Word, né? Tá vendo minha tela, não? Peraí. Tá abrindo aqui. Você tem que clicar lá no navegador e lá no Meet. Você clica lá no Google. E lá no Google você vai clicar lá na janelinha do Meet. Vamos ver se está compartilhando sua tela. Tá vendo, né? Nada? É porque você tá com o AutoCAD aberto, não tá? Ah, entendi. Você tem que minimizar ele. Ah, mas pra mim não sei. E continua. Tá, beleza. Quer ver? Eu vou pedir para você compartilhar sua tela. Compartilha sua tela para mim. Ah, não, é porque você estava compartilhando também. Agora eu vou compartilhar. Beleza. Agora você está vendo minha tela, né? Então. Não tô. É uma. Você está com o seu AutoCAD aberto na tela ou ele está minimizado? Tá minimizado. Cara, só não cliquei pra mim, por favor. Você não clicou no botão apresentar a tela, não. Clicou não, né? Não. Deixa eu voltar tudo. Agora que tá abrindo. Agora sim. Agora tá vendo, né? Beleza. Então, a aula de hoje é a aula número 6, sobre cortes. E vamos falar aí um pouquinho sobre o que seria esse tal de corte. Dá pra me ouvir bem? Que eu tô com o ventilador ligado. Não sei se vai atrapalhar um pouco. Beleza. Esse daqui foi o desenho que você fez. Dessa casa aqui, ó. E isso que você fez, Jaqueline, se chama planta. Então, toda vez que você vê a casa por cima, você está vendo a planta da casa. Você lembra lá quando você estava na escolinha, lá aprendendo mesmo a escrever, ler, desenhar, que a professora pedia para você desenhar uma casa?
Então, quando a professora pedia para você desenhar uma casa, vou estar começando a travar aqui, a gente desenhava uma casa desse jeito aqui, não desenhava? A gente pegava, fazia um quadrado, fazia duas janelinhas, dois quadrados pequenos, duas janelinhas, e fazia o telhado assim, como se fosse um triângulo, né? Lá, desde o prézinho, a professora pedia a gente para desenhar uma casa, e a gente desenhava meio que o corte de uma casa. Então, sem entender muito de arquitetura e de engenharia, quando a professora pedia para a gente desenhar uma casa, a gente fazia esse desenho aqui, ó. Esse tipo de desenho. E isso, em engenharia, esse daqui em questão, é a fachada da casa. E o corte é muito parecido com a fachada. O que seria o corte em si? O corte seria você pegar uma linha aqui, vou pegar a sua planta, vou pegar aqui a planta que você desenhou, deixa eu afastar ela aqui um pouquinho, e aqui tem os cômodos, né? Aqui vai ter uma sala, 2 quartos, banheiro, aqui vai ter outro quarto e aqui tem uma área externa. Eu vou pegar uma linha e vou cortar o desenho. Peguei uma linha e cortei o desenho. Cortei bem aqui, em qualquer região. Poderia ser mais em cima, poderia ser mais embaixo, mas eu escolhi essa região aqui, ó. Escolhi essa região. Aí o que acontece? Eu peguei essa região e fiz um corte. E quando a gente desenha um corte, a gente utiliza essa representação aqui, ó. Escala para 50. Toda vez que você vê essa representação aqui, não necessariamente é na cor verde, não necessariamente precisa ser na cor verde, mas quando você vê esse símbolo aqui, ó, um círculo com um triângulo em cima, isso está indicando um corte. Um círculo com um triângulo em cima. E esse triângulo vai estar apontando para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. Então, isso aqui esse triângulo está apontando para cima. E tem uma linha, ela no caso aqui está tracejada, que está literalmente cortando a minha planta. Está cortando literalmente a minha planta. Isso é para representar quando você... Isso é para fazer esse tipo de representação aqui, ó. Fazer esse tipo de representação. Eu estou vendo uma parede, uma porta, estou vendo a janela, a parede e uma porta. É como se você entrasse dentro aqui e você tivesse em pé aqui dentro da planta e tivesse vendo a parede. Então, aqui está o desenho de uma pessoa. É como se você entrasse aqui dentro da planta e você de pé, você estaria vendo tudo aquilo que está na sua frente. Aqui a gente está vendo tudo por cima. É como se a gente estivesse de helicóptero vendo as coisas de cima. E quando a gente faz a representação no corte, é como se realmente a gente estivesse dentro da casa.
você está aí no escritório, você está dentro do escritório. Se você levantar, você vai ver uma parede, você vai ver uma janela, você vai estar realmente vendo as coisas como elas são. Então, o corte é essa representação. A gente faz o corte, então é como se você estivesse vendo tudo aquilo que está à sua frente. E não como se você estivesse vendo por cima. Pegou a ideia? Entendi. Uhum. Então, isso que seria o conceito de corte. Beleza. Como é que a gente faz esse bendito corte, então? Ficou faltando ainda a gente desenhar as portas e janelas aqui da sua planta. Eu vou te mostrar como é que a gente faz a representação das portas e das janelas. Esse daqui é o desenho, né? Uhum. E aqui nós temos uma porta aqui na sala, uma janela. E temos aqui, não dá para ver muito bem, mas cada ambiente aqui tem uma janela também. Aqui no quarto temos janela. No outro quarto temos janela e no banheiro também temos uma janela. E aqui é uma área aberta. Então, vou desenhar essa porta aqui, ó. Esse ambiente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma linha. Vou puxar uma linha aqui nesse canto. Então, eu vou desenhar essa porta aqui, ó. Aqui não tem as distâncias desenhadas, então a gente vai fazer... não vai fazer muito exato não, mas o negócio não é distância, é pegar o conceito. Então, aqui na linha do corredor, tem uma porta de entrada aqui. Então, se eu pegar aqui na linha do corredor, eu vou puxar uma linha de referência, só para saber aqui a linha do corredor. Não era aqui em frente à parede, não. Então, rente corredor, tem aqui fiz uma linha de referência. E eu vou pegar essa linha de referência e vou desenhar minha porta na planta, visto de cima. Vou pegar o comando deslocamento e vou dar um deslocamento da largura da porta. Normalmente, Jaqueline, as portas... Normalmente, deixa eu colocar a câmera aqui do lado para não poder te ver. Normalmente as portas, elas têm uma largura de 60 centímetros, 70, 80, 90 centímetros. Hoje em dia, a maioria se utiliza 80 centímetros. Isso é determinado de acordo com o Código de Obras. Toda cidade, todo município tem um documento que chama Código de Obras. E nesse Código de Obras fala qual que é a largura mínima da sua porta de entrada, da porta dos quartos, da porta do banheiro. Então, a gente atenta muito para a largura mínima. Se você quiser fazer uma porta de 5 metros de largura, você pode. Mas não é muito viável, né? Porque senão sua casa vai ser só porta, não vai ter parede. Mas a gente tem que respeitar o mínimo. A gente tem que ficar atento para a questão mínima. Normalmente, tem que consultar o código de obra de cada cidade. Carmo da Mata tem um, Oliveira tem um, Divinópolis tem um, Itaúna tem um. Cada cidade tem um, mas no geral, todos acompanham uma regra geral. Normalmente as portas têm 80 centímetros de largura. Portas de banheiro podem ser um pouquinho menor. Podem ter 70 centímetros de largura. E portas de entrada, normalmente costuma-se fazer elas um pouco mais largas, 90 centímetros, 1 metro de largura. Vamos fazer essa porta aqui da sala com uma largura de 90. Lembrando que o Código de Obras pede um mínimo de 80. Pede o mínimo, não fala o máximo. Então, sendo acima que 80, eu estou livre para fazer o que eu quiser. Voltando aqui no AutoCAD. Estou aqui com a minha planta. Estou aqui com o meu desenho de referência e vou desenhar essa porta. Vou representar essa porta.
Fiz uma linha de referência. Fiz aqui uma linha de referência rente ao corredor. Vou utilizar um comando que já aprendemos, um comando de modificação, deslocamento. Primeira coisa que ele pede, especificar a distância. Você lembra da mensagenzinha que aparece aqui na tela? O meu está em inglês, mas o seu vai estar em português. Quando você aciona um comando, ele sempre vai conversar com você, te pedindo as coisas. E especificar a distância. Eu quero uma distância de 90 centímetros. Apertei Enter, comando deslocamento vai criar uma cópia do meu outro desenho. Então aqui, ó, eu já vou representar a largura da minha porta. O comando aparar, chamei aqui no teclado TR, trim em inglês, que é aparar. Eu vou aparar as linhas de cima, as linhas de baixo, e entre essas duas linhas eu vou aparar também. Fiz aqui a representação da minha porta. Ainda não acabou não, só fiz a abertura. Tem uma janela aqui também. Vou fazer a representação dessa janela. Vou fazer a abertura dessa janela no AutoCAD. Então, normalmente as janelas ficam localizadas no centro da parede. Então eu vou medir aqui, ó, exatamente o centro da minha parede. Aqui está a minha parede. E o meu AutoCAD já vai indicando, eu tenho essa linha aqui, ó, vai indicando a ponta, está quadrado, e eu vou começar a passear com o mouse em cima da linha. Quando aparecer um triângulo aqui, ó, indica exatamente o meio da linha. Se eu continuar passeando, quando ficar quadrado, indica o ponto final da linha. Então, o próprio AutoCAD já me mostra o meio da linha, mas se não mostrasse, eu ia medir a distância. Tem várias formas. Tem uma distância aí de 525 dividido por 2, ia dar 250 mais 12, 262,5. Mas o AutoCAD já me mostra o meio da linha. Vou pegar aqui o meio da parede e vou desenhar uma linha. Desenhar uma linha aqui. Qual que é o tamanho da abertura da janela? Aqui, nesse desenho, não me mostra. Normalmente, iriam te falar. Mas, vou colocar a tela aqui. Mas também temos cálculos para a abertura de janela. Para salas, a abertura da janela tem que ter uma área de 1/8 da área do piso. O que isso quer dizer? Eu vou medir a área. O AutoCAD a gente consegue medir a área de uma forma bem simples. O comando AA, você vai digitar no teclado AA, vai aparecer área. Você vai clicar Enter. Vai pedir para você especificar o primeiro ponto e você vai puxando. Você consegue medir a área de uma forma bem simples, bem rápida, com esse comando. Você circulou toda a área e aperta Enter. Lá no canto inferior vai aparecer 27,52. Deixa eu pegar minha calculadora. A minha área deu 27,52. Eu tô com o Excel aqui, vai me ajudar muito. Então, a área do piso da sala. A área piso sala. Deu 20... Opa, já esqueci. 27,52. Vamos colocar 27 para ficar redondinho, bonitinho. Não ficar trabalhando com muita vírgula aí não. 27 metros quadrados. Você lembra lá no... Você lembra... Vamos buscar um pouquinho da matemática aí. Você lembra lá no
ensino fundamental, não sei se foi no ensino fundamental, ensino médio, questão de fração. Lembra aí os conceitos de fração? Tá um pouco apagado. Vamos relembrar um pouquinho de fração. Se eu tenho um retângulo, vou fazer um retângulo aqui de 100 por 100. Vou fazer um retângulo aqui 100 por 100. Aqui eu tenho um quadrado, 100 por 100. Vamos relembrar um pouco aí de fração. Se eu pego esse retângulo e divido ele no meio, e se eu colorir metade desse retângulo, colorir aqui metade desse retângulo, se eu pedir para determinar a área, né, em fração, quanto que eu colori metade, né? A gente representa meio como 1 sobre 2. Deixa eu abrir meu Paint. Deixa eu abrir meu Paint. Cadê meu Paint? Paint. Aplicativo Paint. Só relembrar um pouquinho aí de fração. Então, eu represento aqui, pincel, selecionando o pincel, eu represento o meio desse jeito, né? 1 sobre 2. Meio. Ok. E se eu pegar esse retângulo e dividir ele em 3 partes e colorir uma parte dele e perguntar quantas partes eu colori, pedir para representar em fração, é uma parte de 3. Se eu dividir em 3 partes e colorir uma, então é 1 sobre 3. 1/3. E por aí vai. Beleza. Onde que eu quero chegar? Então, eu tenho a área aqui da sala. Eu tenho essa área aqui da sala, que nós medimos, deu 27 metros quadrados. Deu 27 metros quadrados essa área. Lá no meu código de obras, fala o seguinte, que a janela tem que ter 1/8, a área da janela, de abertura de janela, tem que ter 1/8 do piso, da área do piso, dessa área. Então, se meu piso tem 27 metros quadrados, eu vou pegar 1/8 dessa área. Ou seja, vou pegar 1/8 de 27 metros quadrados. Então, eu simplesmente vou pegar essa área, 27, vou dividir por 8. Vai dar 3,37. 3,37 metros quadrados. E vou pegar uma parte dessa área. Então, uma parte de 27, você pegar 1 vezes 27 dividido por 8, que dá 3,37 metros quadrados. Ou seja, a minha janela, quando eu desenhar uma janela geralmente a gente representa com retângulo, né? Essa janelinha aqui, ó, ela tem que ter 27 metros quadrados. Então, é como se eu tivesse uma casa. Aqui está representando a janela da sala. A área de abertura dessa janela tem que ter 27, não, 3,37 metros. Beleza. Outro conceito é o conceito de área. Para mim ter 3,37 aqui, para calcular a área de retângulo e quadrado, é base
vezes a altura. A gente pega a base vezes a altura. Então, tem que achar aí um número em que a minha base vezes a altura tem que dar 3,37 metros quadrados. É um cálculozinho aí, a gente vai fazendo, depois a gente pega costume. Mas é só para... Eu só quis te explicar que existem cálculos para abertura de janela. Não é simplesmente uma janela com o tamanho que eu quero, não. A abertura mínima. Isso a gente fala de abertura mínima. Então, sua janela tem um tamanho mínimo. Se você quiser fazer janela extremamente grande, melhor ainda. Mais ventilado e iluminado é o local. Mas a gente tem um tamanho mínimo aí. Aqui, nessa representação, não vou me atentar muito a números, não. Porque o nosso foco é representação em arquitetura e não cálculos em si. Mas só quis te falar que existem cálculos para calcular essa abertura. Então, aqui as janelas são localizadas no centro. Eu vou fazer uma janela aí com um comprimento de 1 metro. Então, desenhei uma linha bem no centro. Selecionei minha linha, vou dar um deslocamento de 1 metro. Como é 1 metro, e eu quero fazer bem no centro, vai ser 50 centímetros para um lado e 50 centímetros para o outro. Um offset, um deslocamento de 50 para um lado, 50 para o outro. Apaguei minha linha do meio, chamei o comando aparar, aparei aqui e aparei aqui. Está aqui a abertura da minha janela. Vamos medir para ver se realmente deu 1 metro. Deu aqui, 1 metro. E da mesma maneira eu vou fazer nos outros cômodos, ok? Tá certinho aqui. Aqui passou uma linha, eu vou aparar aqui. Aqui passou uma linha, também vou aparar. Ok. Então, aqui tem 2 quartos aqui atrás, neles tem janelas. Então, aqui, vou fazer da mesma maneira. Vou puxar uma linha bem no centro. Vou dar um deslocamento de 1 metro, ou seja, 50 centímetros para um lado, 50 centímetros para o outro. Vou puxar essa linha aqui. Vou puxar essa linha. Vou apagar essa. E vou aparar aqui e aqui. Da mesma forma nesse quarto. Puxei uma linha. Deslocamento de 50 para cima, 50 para baixo. Apaguei a do meio. Aparei o restante, aparei aqui no meio. O banheiro, vou fazer da mesma forma. Como o banheiro é menorzinho, eu vou fazer uma janela menor também. Em vez de ser 1 metro, eu vou fazer uma abertura de 60 centímetros. 30 centímetros para cima, 30 centímetros para baixo. Apaguei a do meio. Aparei em cima e aqui. E finalmente nesse quarto aqui também. Puxei uma linha. Vou fazer ela maior, vou fazer com 2 metros essa janela aqui. Então vai ser 1 metro para um lado, 1 metro para o outro. Apaguei o do meio. Comando aparar. Aparei arestas, fiz a abertura da janela. Ok. Aqui a gente vai representar dessa maneira aqui, ó. Como aqui é uma abertura, eu vou colocar numa cor diferente, só para mostrar que é uma abertura. Então aqui eu vou puxar aqui. Aqui, aqui, aqui.
Só para deixar de maneira diferente mesmo. Deixa eu puxar uma linha de referência aqui. Vou colocar numa linha vermelha. Aqui eu coloquei vermelhozinho, porque aqui não é exatamente um cômodo. Aqui é uma varandazinha, uma abertura, tá vendo? Não é fechado por paredes. Aqui você tem uma coluna para depois apoiar a laje, mas depois vai ser uma varanda, uma área aberta. Aí só para ficar bem destacado, eu coloquei aqui de vermelho. Ok, Jaqueline. Temos a abertura de todas as janelas. Agora falta a abertura das portas para entrar no cômodo. Se você ver aqui, aqui tem o corredor. Aqui não aparece nitidamente, mas certamente tem uma porta para entrar no quarto, outra porta para entrar no quarto, no banheiro e assim sucessivamente. Então, eu vou desenhar as aberturas das portas para entrar no cômodo. Vou desenhar uma porta aqui, outra porta aqui, uma porta para o banheiro e outra porta para esse quarto. Normalmente as portas ficam localizadas próxima à parede. Diferente da janela, as portas não ficam no meio da parede, não. Ficam localizadas muito próximas às paredes. Então eu vou puxar uma linha aqui, ó, bem rente à parede. E vou dar um deslocamento de 10 centímetros. E vou apagar essa. O que eu acabei de fazer? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem na internet para mostrar. É o conceito, não sei se eu já falei nele. Vou colocar aqui na internet, no Google. Espero que a internet está carregando aqui. Boneca de portas. Boneca de portas. Vamos ver se o Google vai me dar uma imagem bem interessante para me explicar esse conceito. Eu quero uma imagem bem bacana. Esperar carregar. Eu acho que não vai ter uma imagem legal não. Queria uma imagem bem legal. Mas depois eu vou te mostrar. Depois eu te mostro. Ah, eu acho que achei. Eu acho que eu achei. Tá demorando a carregar. Não, depois eu te mostro. Mas dá para explicar aqui, você vai entender muito bem. Se você reparar nas portas aí do escritório, nas portas da sua casa, entre a porta e a parede tem um espaço. Você começa a reparar, não todas têm, mas a maioria. Entre a porta e a parede tem um espaçozinho. Esse espaço entre a porta e a parede se chama boneca. Não sei porque se chama boneca. Depois vou até pesquisar a origem do nome. Mas em arquitetura e engenharia, quando vocês ouviram o termo boneca, não é bonequinha de pano não. Não é boneca de brinquedo não. É esse espaço entre a porta e a parede. Acredito que dá esse espaço para a própria instalação da porta. Para ela ser chumbada, parafusada, fixada. Acredito que o motivo deve ser esse. Então, quando a gente está desenhando uma planta, a gente vai começar a atentar para isso.
Antes de vir colocar uma porta bem colada na parede, a gente vai dar esse espaço. Esse espaço também tem um espaço aí de 10 a 15 centímetros. Normalmente, o Código de Obras também fala que esse espaço tem que ser entre 10 e 15 centímetros. Se você quiser fazer mais, pode, mas quanto mais próximo à parede, melhor. Então, esse espaçamento de 10 centímetros que eu fiz é a boneca. Então, vai ficar o espaço entre a porta e a parede. Vou pegar essa linha, vou dar um deslocamento de 80. Vou aparar entre eles. Fiz a abertura da minha porta. Tá vendo que ficou um dentezinho aqui, ó? Esse dente que ficou é a boneca. Da mesma maneira, eu vou fazer a porta do outro cômodo. Portas são desenhadas, são construídas próximas a paredes, mas eu tenho um deslocamento de 10 a 15 centímetros. E vou dar mais um deslocamento de 80, que vai ser a largura da minha porta. Comando aparar, aparei aqui. Da mesma forma no banheiro. Fiz uma linha de referência, deslocamento de 10 centímetros. O banheiro, ele é menor, eu posso fazer aí uma porta de 70 centímetros. Ficou bem justinho aqui, ó. E temos aqui o outro cômodo. Também vou puxar uma porta próxima à parede. Deslocamento de 80 centímetros. Opa, esqueci de desenhar a boneca. 10 centímetros. 80. Ih, foi pro lado errado. Vou apagar aqui. Vou apagar esse. A boneca. Deslocamento de 80. Aparei entre as portas. Beleza, fiz as aberturas. E agora, para fechar, para finalizar mesmo a representação, a gente fecha as linhas. A gente fecha as linhas da seguinte forma, com linhas vermelhas. Não necessariamente vermelha, mas não sei se eu já expliquei, essa questão de cor no AutoCAD, ela tem a seguinte conotação. Cada cor é atribuída a uma espessura. Normalmente, a cor magenta, isso a gente chama de magenta, não chama de cor de rosa, representam linhas mais grossas. A cor cian, que é esse azulzinho, um pouquinho mais fina. Então aqui a gente tem uma sequência de cores que representam que uma é mais fina do que a outra. Então a gente vai colocar aqui na cor vermelha, só para ficar representado que será menor, que será mais fina. Então vou desenhar linhas vermelhas aqui. Então vou fechar aqui com linhas. Selecionei minha linha, vou copiar e colar para outra janela. Vou copiar e colar para essa janela também. Para essa janela. Essa daqui está deitada. Offset de 15, que é a espessura da parede. Beleza. Aqui eu vou estender essas linhas que ficou faltando. E aqui eu vou aparar as linhas que ficou sobrando. Fechei minhas janelas com linhas vermelhas. E as janelas a gente também representa o vidro. A gente representa o vidro da janela na cor amarela. O vidro a gente desenha exatamente no meio da parede. Então a gente faz a representação do vidro dessa maneira, no meio da parede. Vou copiar e colar aqui, bem no meio da parede.
bem no meio e aqui. Só que além de representar bem no meio da parede, a gente faz ele... Deixa eu puxar essa linha até chegar aqui. E aqui eu vou aparar o que sobrou. Aparei. Além de fazer simplesmente essa linha, Jaqueline, a gente também a gente representa não com uma linha, mas com duas linhas. E a distância entre essas duas linhas são de 3 centímetros. Então a gente faz a representação dessa maneira aqui, ó. A gente tem a parede. Eu vou desenhar na cor preta. Se eu desenhar amarelo aqui, não vai ficar muito nítido. Então a gente puxa duas linhas dessa maneira aqui, ó. Aqui e outra aqui. Então aqui está a parede, a gente representa o vidro com duas linhas. E a distância entre essas duas linhas é de 3 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar ela e vou dar um deslocamento de 1,5. Não, mas você falou que era 3, por que 1,5? Porque vai ser 1,5 para um lado e 1,5 para o outro, para ficar exatamente no meio. Então, 1,5, 1,5 para um lado, 1,5 para o outro, e eu apago essa do centro. Então, está exatamente no meio. Então, se eu medir daqui até aqui... Se eu medir daqui até aqui, deu 8,5. Se eu medir daqui até aqui, deu 3. E se eu medir daqui até aqui, medir daqui até aqui, 8,55. Opa, ainda ficou faltando um pouquinho aí. Não sei por que, era para estar 8,5 certinho. Ah, tá. A parede é de 20. Mas depois eu vejo o que aconteceu. Aí eu faço dessa maneira. Porque se eu tivesse feito assim, ó, pegado esse, dado um deslocamento de 3, só para um lado, selecionei, deslocamento, 3, só para um lado, o que ia acontecer? Um lado ia ficar nitidamente bem maior do que o outro. Tá vendo? Um aqui ia ficar com 10 e o outro lado ia ficar nitidamente com 7, bem menor. Então, para desenhar ele bem certinho, ficar bem no centro, eu dou um deslocamento de 1,5 para um lado, 1,5 para o outro e apago do centro. Beleza? Então aqui eu vou acabar de desenhar 1,5 para cima, 1,5 para baixo, apaguei. Aqui da mesma maneira, 1,5 para a esquerda, 1,5 para a direita, 1,5 para a esquerda, 1,5 para a direita e apago do centro. E apago do centro. Enter para confirmar. Então, minhas janelas eu faço essa representação. Toda vez que você vê a parede com essa semelhança, é a representação de uma parede. Não necessariamente na cor vermelha e amarela, mas as cores têm que ser diferentes da cor da parede, que as linhas representam espessuras diferentes. E a porta a gente representa da seguinte maneira. A gente vai aqui fazer esse fechamento, normalmente na cor vermelha.
eu fiz aqui o fechamento. E agora eu vou desenhar um retângulo com a espessura da porta, 80 centímetros, com a largura da porta, espessura de 3 centímetros, que é normalmente a espessura que uma porta tem. Então, vou desenhar um retângulo aqui com 80. Nossa, travou. Com 83. Desenhei um retângulo. Aqui já está desenhado, eu vou copiar e colar para os outros, para me agilizar. Vou copiar e colar para cá. Vou colocar uma aqui, vou colocar outra aqui e vou colocar outra aqui. E agora eu vou ajustar elas. Eu vou mover para ficar certinho. Eu vou mover para ficar certinho. Eu vou mover para ficar certinho. Aqui, o que eu vou fazer? Rotacionar. E vou mover também. Bem aqui. Eu não lembro se essa porta era de 80 que eu fiz. Deixa eu ver se foi de 80. Isso, de 80? 90. Então, esse retângulo não serve. Porque tem que ser maior. Vou desenhar um retângulo de 93. Vou selecionar ele, rotacionar. E vou mover ele. Não ficou certinho não, tem que mover aqui certinho. Vou mover, ok. Aí a gente pega e faz um arco, além disso, da linha vermelha. Deixa eu colocar as linhas vermelhas. Aqui também. Opa. Copiar e colar. Aqui. 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 Ele sobrou porque essa porta minha é menor. Ela não é de 80. Aqui. E uma linha vermelha aqui. Ela saiu amarela. Beleza. Há engenheiros e arquitetos que, além de colocar essa linha apenas nessa parte de dentro, colocam também aqui, ó, de dentro e de fora. Depende de cada projetista. Se você ver dessa maneira, tá certo. Se você ver dessa maneira, também tá certo. Aqui eu vou colocar só uma. Mas se você quiser fechar das duas, por dentro e por fora, pode também. E também, eu acho que é mais comumente ver, a gente faz um arco representando o deslocamento, a abertura da porta, para que você não coloque nada impedindo o fechamento e a abertura da porta. Nós vimos que existem vários tipos de arco. Vou abrir aqui, ó. 3, 6, 9, tem 11 tipos de arcos aqui. E eu sempre tenho dificuldade de lembrar qual usar. Então, eu particularmente prefiro usar o círculo. Eu vou pegar um círculo, vou fazer um círculo com um raio de exatamente aqui na base da porta. Vou fazer um círculo, eu vou fazer na linha vermelha. Vim aqui em Layer, mudei para vermelho.
eu venho aqui na base da porta e faço um círculo com raio de 80, que é exatamente a espessura da porta. E aí, eu vou utilizar o comando aparar para aparar o restante. Então, eu fiz um arco aqui, ó. Compreendeu? Mas, se você tiver paciência em procurar qual que é o arco certinho para fazer, você pode também vir aqui e fazer o arco. Tá vendo? Esse daqui não é o arco certo, porque ele faz uma meia lua. Eu tenho que procurar qual que é o arco certo para mim poder fazer. 80. Ah, tá. Isso daqui deu certinho. Mas são tantas opções que eu até esqueci qual que eu tinha apertado. Acho que foi esse daqui, ó. Aí eu prefiro utilizar o círculo. Vem aqui, 80. Então, aqui que eu lembrei certinho, mas se eu fechar aqui, a próxima vez que eu abrir, eu já vou ter esquecido qual arco que é. Como diz, tem 12 opções lá. Então, até você lembrar todas as opções, fica um pouco complicado. Então, vou puxar aqui. 80. Aqui, ó, já deu um pouquinho de erro já. Tem hora que você começa a passar raiva. Puxar o arco. Vamos fazer com círculo, só para relembrar. Puxei o círculo, raio de 80. Selecionei a porta, selecionei a parede e vou aparar o restante. Enter. Minhas portas eu represento dessa maneira. A folha de 3, espessura de 3 centímetros e o comprimento da porta. O arco delimitando a abertura da porta. E essa linha aqui representando a divisão dos ambientes, que pode ser uma linha simples ou alguns arquitetos e engenheiros também representam com linha dupla. Mas só não vamos misturar as coisas, né? Tipo, se uma porta você representou desse jeito, vamos representar todas as outras da mesma maneira. Tipo, padronizar, né? Beleza? Então, aqui nós fizemos a representação das portas. E agora, vou colocar na prática como é que a gente chega aqui, ó, nesse corte. Isso aqui é a representação de um corte. Eu vou pegar aqui e vou fazer um corte aqui, ó. Fazer um corte. Vou fazer um corte. Deixa eu olhar um lugar bacana. Vou fazer um corte. Eu queria representar uma porta. Quer ver? Há dois tipos de corte. Quando você vai entregar o projeto para a prefeitura, eles te pedem o corte deitado e o corte em pé, que é o corte transversal e o corte longitudinal. Nesse caso, eu vou fazer um longitudinal, copiar e vou colar, e vou colocar ele em pé, na vertical, para me te mostrar como é que fica a representação de uma porta no corte. Peguei aqui, eu vou cortar aqui, ó. Deixa eu mover esse, que um está em cima do outro. Tem duas coisas que a gente precisa prestar atenção. Quais ambientes estão sendo cortados. Aqui está sendo o quarto, 2 quartos e a sala. Em qual direção está o triângulo. Que o triângulo, ele nesse caso ele está para a direita, mas ele poderia estar sendo para a esquerda. Então, ele está apontando aqui para o lado da porta, correto? Então, se ele estivesse para o outro lado, ele estaria apontando para a janela. Aí, isso aqui é como se fosse um olho. O olho está olhando para a porta. Se ele estivesse olhando para a janela, eu ia desenhar a janela.
Ok. Então, é como se eu estivesse aqui, ó, dentro desse quarto, olhando para essa parede. Dentro desse quarto, olhando para essa parede, para essa porta. E dentro dessa sala, olhando para essa parede. Então, o corte seria mais ou menos isso, ok? Então, vamos lá desenhar o corte finalmente. Eu vou copiar e colar essa planta. Vou copiar e colar. E vou fazer o seguinte. Tá vendo essa linha aqui, ó? Tudo que tá para frente dela é meu ponto de interesse. E tudo que tá atrás dela não me interessa. Então eu vou excluir. Tudo que tá para trás eu vou excluir. Não me interessa. Ok. Aqui está o corte longitudinal. Para facilitar o meu desenho, Jaqueline, tá tudo bem se eu pegar e rotacionar aqui, ó. Beleza? Pegou a ideia? Eu não mudei nada, eu só girei ele. Então, eu só girei ele. Não mudei medida nenhuma. Eu só girei ele. Então, peguei. O meu olho continua olhando para a parede, para a porta. Continua olhando para cá. E eu vou desenhar apenas tudo que está exatamente na frente da minha linha. Minha linha está aqui. Eu vou desenhar apenas essa parede e essa porta. Eu não vou desenhar o que está aqui atrás. Porque eu não tenho visão de raio-x e eu não consigo ver atrás da parede. Então eu estou aqui, ó. Vou até rotacionar o bonecozinho para ele ficar mais nítido ainda. Vou rotacionar ele para colocar ele em pé. Fique em pé. Então aqui está a minha pessoa. E eu estou aqui, ó, em pé. Vendo apenas essa parede e essa porta. Não tenho visão de raio-x, eu não estou vendo essas duas portas de trás também não. Então o que eu faço? Eu posso apagar aqui, ó. Tem certas coisas que eu posso apagar e tem certas coisas que eu não posso apagar. Então só vou puxar aqui, ó. Então aqui eu posso apagar. Aqui eu posso apagar. Aqui eu posso apagar. Só para você ter uma noção. E da mesma maneira aqui, ó. O rapazinho tá aqui, ele tá vendo essa parede. Eu não vou apagar essa parede, não. Mas tudo que tá atrás, eu posso apagar. Eu não tenho visão de raio-x. Ok. Então, a partir daqui, Jaqueline, em um outro espaço, eu vou desenhar uma linha. Vou desenhar uma linha. Vou colocar no layer. Vou colocar aqui no layer azul. Vou desenhar uma linha. Conceito de pé direito. Você já ouviu falar? Pé direito. Pé direito é a altura do cômodo. Por exemplo, no escritório onde você está, do piso até o teto, tem uma certa altura. Normalmente, esse pé direito costuma ser 3 metros. 2,80 metros, 2,90 metros, 3,10 metros. Normalmente, é a altura aí do cômodo. Então, eu vou pegar, desenhar essa linha. Eu vou desenhar a altura do cômodo. Vou dar um offset, um deslocamento de 3 metros. Beleza. Desenhar a altura do cômodo. E agora, Jaqueline, eu vou começar a puxar linhas, delimitando minhas paredes. Tá vendo essa parede aqui, ó?
eu vou acompanhar uma linha, seguir o sentido dela. Desenhei uma linha, desenhei outra linha. Eu vou atravessar o desenho todo. Vou desenhar primeiramente todas as minhas paredes. Puxei outra linha. Puxei outra linha. Puxei outra linha. Puxei outra linha. E por fim a última parede. Puxei uma linha. E puxei outra linha. Eu tinha 1, 2, 3, 4 paredes. Eu puxei 1, 2, 3, 4 paredes. E vou aparar esse tanto de ponta que está sobrando. Vou aparar tudo que está embaixo e tudo que está em cima. Então, o meu corte, já comecei desenhando aí minhas paredes. Beleza? Tem mais coisas que a gente vai desenhar, mas por hora, para não ficar muita informação, a gente vai continuar na próxima aula. E eu vou te pedir como tarefa para você fazer as portas e as janelas. Beleza? Aqui, ó. A gravação deu certinho aqui. Deu 1 hora de gravação. Eu acho que 1 hora é um tempo bom, que não fica muito cansativo, porque eu já fui aluno, já tive aula gravada e eu sei o tanto que é ruim escutar aula gravada. Eu já tive a oportunidade, é muito ruim. É muito ruim. Eu lembro que meu professor falava que a gente na época que estava tendo aula online, a gente ficava meio disperso, não prestava atenção na aula, e meu professor falava: gente, se a aula tá chata e a aula tá ruim, não fica contando com gravação não, porque na época era gravada as aulas para ser assistido depois. Não fica contando com gravação não, porque assistir aula é ruim, mas gravação é pior. Então eu sei na pele o tanto que é maçante. Então eu procuro ser mais sucinto e não estender muito para a gravação. Vou até encerrar aqui a gravação.